Para além do bem e do mal, metade do século XIX, escrito por Friedrich Nietzsche, nascido em 1844, e deixou a Terra em 1900, meio louco, meio em dúvida, meio niilista, meio positivista, enfim. É um capítulo à parte. Hoje o foco é o livro, a obra deste momento da vida de Nietzsche, escrita do século XIX, para além do bem e do mal. Nietzsche foi um dos maiores pensadores e filósofos de todos os tempos, tendo trabalhado também como filólogo, crítico natural, poeta e compositor. Seus textos abrangem temas diversos, dentre os quais predominam a religião, a moral e a ciência. Uma de suas principais obras, Para além do bem e do mal, apresenta um tom mais crítico que os livros anteriores, posto que Nietzsche teve várias fases. Teve uma fase mais positivista, teve uma fase mais metafísica, teve uma fase mais ligada às ciências políticas e crítica metafísica, teve uma fase mais niilista raiz, uma outra fase onde ele reviu alguns conceitos sobre niilismo, sobre positivismo, enfim. Foram fases e épocas diferentes, muito em respostas ao contexto filosófico da época, afinal, século XVII, XVIII e XIX, foram basicamente 300 anos seguidos que compensaram um grande período de trevas no sentido de produção científica, pensamento filosófico e críticas metafísicas, uma vez que era até então, até o século XVI e XVII, o Estado, que ainda não era uma figura tão bem definida como hoje, era basicamente no Ocidente tomado pelo Império Romano através da Igreja Católica, que se tornou um tipo de nova ordem mundial de controle bancário, imobiliário e metafísico. Portanto, não havia possibilidade de reconhecimento do pensamento que não fosse divino. E aí, na Era das Revoluções, a partir do movimento conhecido como iluminista, se tem não mais o centro de todas as coisas no cosmos e na metafísica, mas sim através do próprio homem. Há um período de 300 anos de construção de pensamento, onde teve vários tipos de reveses. Nietzsche tentou, de algum modo, responder de formas mais integrais, vamos dizer, mais minuciosas, detalhadamente, cada escola. Então, não necessariamente um livro da fase que se chama pela academia de positivista, em comparação com uma fase mais niilista, é necessariamente a expressão do pensamento nietzschiano, se é que isso existe. Niilismo é o nada, nihil do alemão nada, né? A ideia de Nietzsche é socrática, mas ao mesmo tempo também questionando o próprio Sócrates, o próprio método dialético, o próprio sofismo, o próprio Schopenhauer é criticado em alguns momentos. Não da perspectiva de alguns escritores mais modernos, como Heidegger, que tem uma visão do niilismo do Nietzsche que é meio que consagrada no meio acadêmico oficial, mas é uma visão que eu e outros colegas com uma formação mais refinada na área, digamos assim, não gostamos. Mas enfim, esse é o contexto de época, esta é o prelúdio da obra. Só para poder dar algum prefácio, a gente pegou aqui uma edição qualquer de uma tradução ruim, mas só para poder abrir a temática. A gente voltou aqui então de uma das principais obras, que é essa, para além do bem e do mal, apresenta um tom mais crítico que os livros anteriores, com reflexões sobre o trabalho do filósofo, diversos paradigmas da história da filosofia e das artes, e também a situação política da Europa na época. O autor considera esta sua principal obra dentre tantas de grande importância, segundo este crítico, tá? Desta obra brasileira, desta edição. Nietzsche deixou um legado de questionamentos e ideais estudados até hoje em todo o mundo, e é o que vamos fazer no próximo vídeo. Começar a leitura literal, sem comentários, da obra Para além do bem e do mal. Cada um faça a sua própria leitura, que essa é uma das bases filosóficas de Nietzsche.